Bom dia, irmãos! Sejam bem-vindos à EBD Online da Igreja Batista Projeto Viver em Cristo. Obrigada por nos receber em sua casa para estudarmos juntos a Palavra do Senhor, como fazíamos antes na casa do Pai. Hoje nós vamos iniciar a nossa lição com um poema, o poema de Manuel Bandeira, Desesperança. Esta manhã tem a tristeza de um crepúsculo. Como dói um pesar em cada pensamento. Ah, que penosa lassidão em cada músculo. O silêncio é tão largo, é tão longo, é tão lento que dá medo. O ar parado incomoda, angustia. Dir-se-á que anda no ar um mau pressentimento. Assim deverá ser a natureza um dia, quando a vida acabar e astro apagado rodar sobre si mesma estéril e vazia. O demônio sutil das nevroses enterra a sua agulha de aço em meu crânio doído. Ouço a morte chamar-me e esse apelo me aterra. Minha respiração se faz como um gemido. Já não entendo a vida e se mais a aprofundo, mais a descompreendo e não lhe acho sentido. Por onde alongue o meu olhar de moribundo, tudo a meus olhos toma um doloroso aspecto. E erro assim repelido e estrangeiro no mundo. Vejo nele a feição fria de um desafeto. Temo a monotonia e apreendo a mudança. Sinto que a minha vida é sem fim, sem objeto. Como dói viver quando falta esperança. Mas a nossa lição de hoje não vai falar sobre desesperança. Pelo contrário, eu quero fazer um convite a você para navegar comigo pelas águas da esperança. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, no versículo 24, mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isto não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Mas antes de prosseguirmos na nossa reflexão sobre a esperança, eu quero, junto com você que não acompanhou as lições anteriores, encontrar o fio da meada, como dizem os antigos. Vamos rever alguns pontos das lições passadas. Nós estamos estudando desde que iniciou a quarentena, através deste canal, a Igreja de Cristo. E vimos quais eram as marcas, ou quais são as marcas da verdadeira Igreja de Cristo. E vimos que fé, esperança e amor são virtudes ou qualidades dessa Igreja. Pensando fé e a esperança na perspectiva espiritual, nós podemos afirmar que elas possuem valores eternos, mas que elas não são eternas, porque elas deixarão de existir no momento em que estivermos diante do nosso Senhor, razão da nossa fé e esperança nossa, o Senhor Jesus. No domingo passado, nós estudamos um pouquinho, pensamos um pouquinho mais, refletimos sobre a fé, a partir do livro de Abacuque. E aprendemos e vimos quando o medo dá lugar à fé. O profeta aprendeu uma importante lição. Talvez ele nem sempre entendesse que os caminhos de Deus, mas ele podia sempre confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Essa foi a conclusão que o reverendo Jocarli Júnior chegou a partir do estudo feito no livro de Abacuque. Hoje nós vamos estar pensando a outra característica ou a outra virtude da Igreja de Cristo, que é a esperança. Mas nós vamos pensá-la a partir de duas dimensões, a dimensão humana e a dimensão espiritual.
A dimensão humana nós vamos levar em conta, vamos ter como referência o tempo, o espaço e as relações terrenas. E quando pensarmos a dimensão espiritual da esperança, nós vamos ter como referência as promessas divinas que estão registradas na Bíblia Sagrada. Mas também nós vamos estar pensando a esperança, que é um substantivo feminino, nós vamos pensá-la a partir da conjugação do verbo esperar e do verbo esperançar. Bom, dito isso, vamos poetizar? Eu trouxe aqui alguns fragmentos de poemas de poetas conhecidos. Machado de Assis, ele escreve um poema chamado Dois Horizontes, quando ele fala que ele coloca a saudade como sendo um desses horizontes. Ele diz assim: dois horizontes fecham nossa vida. Um horizonte é a saudade do que não há de voltar, e o outro horizonte é a esperança dos tempos que hão de chegar. Ele coloca então a vida dividida em dois momentos. No momento passado, marcado pela saudade, e no momento futuro, marcado pela esperança. Mas Rubem Alves também escreve sobre esperança. E ele diz assim, ele faz um contraponto com o otimismo e a esperança. Ele escreve assim: hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Otimismo é alegria por causa de, coisa humana, natural. Esperança é alegria a despeito de, coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo. A esperança tem as suas raízes na eternidade. A esperança é na dimensão humana. Poetas como Machado de Assis e Rubem Alves e tantos outros escreveram sobre esperança como algo que se renova diante de um cenário de destruição. Seja um amor não correspondido ou um sonho não realizado, resta a esperança para se fazer outras conquistas e outras realizações. Nos poemas e nas poesias, a esperança ela surge como algo que está acima das circunstâncias, diante das adversidades. Ela surge como um consolo, mas também como algo incerto. Não se sabe realmente se irá acontecer, mas é algo que nos move para continuarmos caminhando. Mas quando nós pensamos a esperança na dimensão humana, nós também temos os filósofos. Não apenas os poetas cantaram e decantaram a esperança, mas os filósofos também se debruçaram sobre ela para estudar e pensar e refletir. E aí eu vou convidar você para estarmos pensando juntos com Zygmunt Bauman. Ele, um filósofo, morreu em 2017, nasceu em 1925, morreu aos 91 anos de idade. E o seu último livro chama-se Babel, entre a incerteza e a esperança. E Bauman, ele falou sobre muitas coisas, escreveu também, falou muito sobre ele também. E uma das coisas que ele disse sobre si mesmo foi que sou tudo, menos desesperançoso. E é muito interessante porque Bauman ele escreveu sobre a liquidez das relações. Nesses tempos de redes sociais em que você está a um clique da outra pessoa, Bauman ele escreve sobre isso muito preocupado,
porque ele fala de sentimentos que são descartáveis, relações que são líquidas. Ele escreve inclusive um livro sobre, que fala, o título é O Amor Líquido. E ele é um filósofo muito pé no chão, era um filósofo muito pé no chão, porque ele fala de um futuro que não tem boas perspectivas. Mas Bauman, ele diz que aprendeu quando menino que a vida é uma espera, e isso o impulsionou a continuar caminhando. Apesar de ter vivenciado, ele morreu com 91 anos de idade e ele vivenciou muitos acontecimentos. Ele não apenas ouviu falar, mas ele viveu realmente acontecimentos muito ruins da história mundial. E apesar disso, ele nunca deixou de ter esperança. E foi essa esperança que ajudou Bauman a superar os momentos difíceis da sua vida. Só que Bauman, ele nos apresenta uma esperança, a esperança que ele apresenta não é uma esperança passiva, aquela esperança que apenas espera. Ele fala de três categorias de pessoas, ele divide a humanidade em três categorias. Um grupo de pessoas são otimistas, são aquelas que pensam que não existe um mundo melhor do que esse, né? Já tem um outro grupo que são os pessimistas, que apesar de não gostarem do que vem ou de não terem boas perspectivas, também acabam concordando com os otimistas de que não existe realmente um outro mundo melhor que esse. E existem os grupos das pessoas que têm esperança. E Bauman diz que ele está nesse grupo. E é por isso que ele fala o que fala e escreve o que escreve. É essa esperança que o faz caminhar e faz agir, fazer algo. E isso nos faz pensar sobre a esperança como verbo. O verbo esperar e esperançar. Nós, quando pensamos aqui no Brasil, quando pensamos sobre o verbo a esperança como verbo esperar ou esperançar, nós nos lembramos de Paulo Freire e de Mário Sérgio Cortella. Paulo Freire, um grande educador, e Mário Sérgio Cortella, um filósofo atual. E ambos eles falam sobre a diferença entre esperar e esperançar. Para eles, o esperançar, o esperar é aquela situação passiva, em que eu penso que está tudo ruim, mas que não há nada a fazer, que é melhor, o tempo é o melhor remédio e que com o tempo talvez surjam soluções. Mas o esperançar, segundo Paulo Freire e Cortella, e que vai de encontro também com os pensamentos de Bauman, é que eu posso e devo agir. Eu preciso ser um agente transformador. Eu preciso fazer aquilo que é possível fazer para trazer mudanças ao meu entorno ou à minha própria vida. Bom, nós pensamos a esperança através da dimensão humana. E agora eu quero convidar você para pensar um pouquinho a esperança, porque é isso que nos interessa neste momento, no estudo que estamos fazendo, é pensarmos a esperança como dimensão espiritual. E o pastor Ricardo Gondim, ele fala algo assim muito interessante, porque ele apresenta a esperança como a irmã mais frágil da fé. E eu penso também dessa forma. Quando eu penso a esperança na dimensão espiritual, eu vejo que ela não se apresenta sozinha. É como se ela andasse de mãos dadas com a fé. Em Romanos 8, 24 e 25, o apóstolo Paulo,
ele escreve o seguinte: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. A esperança na dimensão espiritual nos faz refletir. E aí eu faço esse convite. Nós já poetizamos e vimos a esperança através dos olhos dos poetas. Nós também filosofamos e pensamos a esperança a partir do pensamento e do olhar do filósofo. E agora eu convido a você para refletirmos e olharmos a esperança na dimensão espiritual e vermos que, através da palavra do Senhor, e que a esperança, como Paulo escreveu, ela se apresenta na dimensão espiritual como uma expectativa, como um desejo, como algo que gera paciência. Por quê? Porque ela está atrelada à fé, que é certeza, que é convicção. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Portanto, a esperança na dimensão espiritual, ela é uma expectativa, não é algo que eu não sei se vai acontecer ou não. Pelo contrário, é uma expectativa que eu tenho a respeito de algo que eu tenho certeza que vai acontecer, porque eu creio através da fé. E a Bíblia Sagrada, ela apresenta a esperança de diversas formas. E nós vamos estar pensando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre a esperança na dimensão espiritual. O nosso Deus, através da sua palavra, nos ensina a esperança como sendo Cristo em nós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitas vezes sobre isso em suas cartas. E em Colossenses capítulo 1, versículo 27, ele diz: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. O pastor e escritor Max Lucado, ele diz assim: este é o mistério do cristianismo, Cristo em você. Nós, diferentemente de alguma filosofia, ou de alguma outra religião, nós não temos como referência ao modelo algo que está fora, que está longe, que apenas olhamos, mas nós temos como referência o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que que nós somos templo do Espírito Santo e que através do Espírito de Deus, o Senhor Jesus atua em nós. E esse é o segredo do cristianismo, esse é o mistério, porque o Senhor Jesus, ele atua em nossas vidas, ele a nossa esperança. Também a esperança é apresentada na Bíblia Sagrada como a âncora da alma. Em Hebreus 6, versículo 19 ao 20, diz assim: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. E ele se tornou para sempre o grande sacerdote. Para que serve uma âncora? A âncora é um instrumento náutico que serve
para dar estabilidade, para dar firmeza ao barco. A âncora, ela mantém ou prende o barco no lugar desejado. E a âncora é símbolo dessa estabilidade. A âncora para a alma, como diz aqui o autor de Hebreus, ela está posta num santuário, num lugar reservado. Quando a gente lê sobre o tabernáculo no Velho Testamento, nós vemos que o tabernáculo ele tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde somente o sacerdote entrava. O texto aqui de Hebreus, ele se refere a esse lugar especial, o Santo dos Santos, e diz que o Senhor Jesus, o sumo sacerdote, ele entrou, ele foi primeiro, passou primeiro, entrou primeiro nesse lugar, foi antes de nós. E é nesse lugar que está o trono de Deus. A esperança, que é a âncora da alma, está lá, no trono de Deus, posta no próprio trono de Deus. E por isso é como está escrito em Romanos 8, do versículo 31 ao 39, quando Paulo escreve que nada nem ninguém pode nos separar do Senhor. Porque a nossa esperança está nele. A âncora da alma está em Jesus. Por isso, podemos e devemos nos manter estáveis diante das crises e das dificuldades. Mas a palavra do Senhor apresenta a esperança como uma promessa, como promessa de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve o seguinte: há desespero na esperança humana. O Salmo 30, versículo 5, fala sobre choro e sobre alegria. Ele começa com uma afirmação: o choro pode durar a noite inteira, porém, ele não termina assim. Ele diz, ele apresenta a promessa de Deus, mas de manhã vem a alegria. O choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. A esperança como promessa de Deus, de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, apresenta 3 motivos pelos quais podemos e devemos crer nessa promessa. Primeiro, é porque o nosso Deus nos criou, Ele é o nosso Criador e dele somos. No Salmo 39, versículo 14, diz que Ele nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Não foi algo por acaso, foi intencional. Nós somos obra da criação de Deus. Ele é o nosso Criador. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu devo crer nas promessas de Deus. Eu devo manter a minha esperança. O segundo motivo é que Ele nos sustenta e nos protege. Ele não apenas nos criou, mas Ele é o Deus mantenedor. O Senhor Deus cuida de todos os que o amam, diz o Salmo 145, 20. E diz também que Ele nos protege, porque no Salmo 139, versículo 5, diz que Ele está à volta de mim e por todos os lados e me protege com o seu poder. Não temos o que temer. Precisamos manter os nossos olhos fitos nas promessas de Deus e manter a nossa esperança renovada. Mas o terceiro motivo é que o nosso Deus, Ele nos criou, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta e nos protege, mas Ele também nos perdoa. Apesar dos nossos pecados, Ele, por nos amar tanto, mandou o seu Filho Jesus. E através do Senhor Jesus, Ele nos dá vida eterna. Assim está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, são 3 motivos que eu devo considerar para manter a minha esperança viva.
Mas se não bastasse esses 3 motivos, ainda tem o que o autor de Números, Moisés, escreve no capítulo 23, 19. Ele diz assim: ouça bem, Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideias. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz, e faz mesmo. Creia nisso. E para concluirmos a nossa reflexão de hoje a respeito da esperança, Max Lucado, escritor, ele escreveu que para muitos há pouca esperança. E ele diz assim: o desespero é um sentimento estranho, diferente dos outros, não há muito nele. Ele é vazio e a escassez dele é o que cria o fardo, diz o pastor Lucado. Então, quando a gente olha o mundo, no momento em que a gente está vivendo, em que estamos em quarentena por conta da Covid-19, muitas pessoas temerosas em suas casas, com medo de serem contaminadas, de adoecerem e até chegarem a óbito. Muitas estão com muito medo e olham o futuro sem muitas perspectivas. Nós vimos que a esperança, ela pode ser apenas um consolo, como como escreveram os poetas. Ela também pode ser a esperança do verbo esperançar, como falaram os filósofos. Mas a esperança que o nosso Deus apresenta é uma esperança que precisa ser renovada nas suas promessas. Então, o que seria necessário para restaurar a sua esperança? Eu não sei como é que você está. Se você já está cansado desses momentos difíceis que temos vivido, porque além da situação coletiva que temos hoje, nós temos as nossas questões pessoais e que muitas das quais lutamos por anos a fio. Como restaurar a esperança? O profeta Jeremias, ele escreve em Lamentações, capítulo 3, 21, dizendo: traga à memória o que lhe pode dar esperança. Alimente-se das promessas do Senhor e aquiete-se diante dele. E para relembrar, porque vivemos dias em que também é possível esperançar. Vamos realizar aquilo que nos cabe fazer, mas vamos, acima de tudo, porque é vital para a nossa fé ter esperança, do verbo esperar, entregando e esperando no Senhor aquilo que só Ele pode fazer. Vamos esperar, vamos ter esperança no Senhor. Por isso, a missão possível de hoje e de sempre é: navegue pelas águas da esperança. E aí eu lembro o que Paulo escreveu: mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Lembre-se, a esperança da dimensão espiritual, ela anda de mãos dadas com a fé, porque ela é a expectativa, é o desejo de ver aquilo que foi prometido se cumprir. E ela gera paciência, porque temos a fé, que é a convicção e a certeza nas promessas de Deus. Que o Senhor esteja a nos abençoar nesta manhã. E eu quero convidar você a estar conosco no próximo domingo, quando estaremos estudando a outra virtude da igreja, da verdadeira igreja do Senhor, que é o amor.
Que Deus assim nos abençoe e nos dê um domingo maravilhoso. Hoje à noite tem culto. Hoje, pelo canal do YouTube, o canal da Igreja Batista Projeto Viver em Cristo, nós estaremos também transmitindo o culto de adoração ao Senhor às 19 horas. Aproveite, participe, vamos ter esperança, vamos esperançar. Que Deus nos abençoe.